Olá, eu sou Reinaldo Vendramini E eu sou o TC. e nós estamos aqui para contar uma história para vocês. Nós, da Casa do Contador de Histórias e desse canal, Revirando histórias. começamos sempre uma história tocando o PIN 3 vezes para trazer as histórias lá do mundo da imaginação. Vamos lá. Segura o PIN para mim aí, PC, que eu vou tocar. Aí. Era uma vez um rei. Um rei que adorava escutar histórias, PC. Mas acontece que esse rei estava cansado de escutar as mesmas histórias e que todas as histórias tinham um final. Todas as histórias têm um final, Reinaldo. Nem todas, PC. Então, todas as histórias que esse rei escutava e contavam para ele tinha começo, meio e tinha um fim. Mas ele não queria mais histórias que acabassem. Ele queria histórias que durassem. Então, esse rei resolveu promover no seu reino e com os reinos vizinhos um grande concurso, onde alguém que quisesse contar história para o rei e que trouxesse uma história que tivesse começo, meio, mas que não acabasse, ganharia uma enorme quantidade de moedas de ouro e a mão da sua filha, linda princesa. Que neste caso também, PC, a princesa era linda, como na maioria das histórias as princesas são as mais belas. Claro que com essa oferta de uma grande quantia de ouro, de moedas de ouro, e mais a mão da linda princesa, muitas pessoas se interessaram em contar essa história para o rei. Ela era linda mesmo, Reinaldo? A história diz que era. Então, muitas pessoas se apresentaram e vinham contando histórias para o rei. Contavam história, contava, mas invariavelmente essas histórias tinham um final. Eu disse. Pois é, mas o rei queria uma história que não tivesse fim. Até que ninguém conseguiu fazer isso que o rei queria. Ele tinha praticamente desistido. Quando numa manhã bateu na porta do castelo um rapaz camponês que disse que contaria uma história para o rei e que essa história não teria fim. Bom, o rei achou que valia a pena escutar e mandou que ele viesse à sua presença. Então, os súditos do rei trouxeram um rapaz para a sala real e lá estava o rei sentado na sua cadeira de rei para escutar a história. O rapaz começou contando a história. Meu rei, essa história é de um camponês, feito eu, meu rei, que cria patos. Cria patos há muito tempo. E os patos, meu rei, vinham procriando e procriando muito, cada vez mais. Ele não tinha mais lugar para deixar e cuidar de tantos patos. E resolveu atravessar o rio, porque nas terras além do rio eram bem maiores. E lá ele poderia criar e os patos poderiam procriar até mais. Mas esse rapaz, PC, tinha muitos patos. Muitos patos. E os patos, meu rei, os patos, eles só fazem a coisa organizada. Eles não são desorganizados, meu rei, dizia o rapaz. Então, os patos se colocaram em fileira para atravessar o rio, que era o que o rapaz, o camponês, vinha
preparando todos os patos para fazer. E os patos se colocaram em fila, porque são muito organizados, e demoraram um tempo. Mas começaram a atravessar o rio, meu rei. Atravessou um pato, 2 patos, 10 patos atravessaram, 100 patos atravessaram, meu rei. E muitos outros patos foram atravessando o rio. Atravessou 200, 500. Quando o rapaz olhou para a cadeira do rei, ele estava, ó, Dormindo. isso, ele estava dormindo. O rapaz então se retirou da sala, foi para sua casa. No dia seguinte, o rei mandou que ele voltasse para continuar a história. Então ele se apresentou novamente na sala do rei e continuou a história. E o rei perguntou para ele: quantos patos já passaram, rapaz? Me conta, quantos patos passaram? Então o rapaz disse: muitos patos, meu rei. Ainda tem muitos patos para passar. Mas tem que passar logo esses patos. Tem que passar pelo rio, tem que passar logo, dizia o rei. E o rapaz cantou assim: deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, senhor meu rei. Deixa os patos passarem. E assim foi contando mais patos, e mais patos, e mais patos, até que ele olhou novamente para a cadeira do rei, e o rei estava Dormindo. Estava lá roncando, dormindo o rei. Então ele se retirou e no dia seguinte voltou. O rei estava ansioso para saber quantos patos já tinham passado. Quantos patos já passou, rapaz? Quantos patos passaram? E ele cantava: Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem, senhor meu rei. Deixa os patos passarem. isso aí. E o rei queria saber quantos patos ainda tinha para passar. Muitos patos, meu rei. Ainda tem milhares de patos por passar, meu rei. Deixa os patos passarem, meu rei. Quando o rapaz olhou novamente para a cadeira do rei, o que tinha acontecido? Ele tinha dormido. Ele tinha dormido. Roncava o rei. Então, o rapaz se retirou da sala. No outro dia voltou e o rei queria saber de todo jeito, novamente: meu rei, deixa muito, tem muitos patos para passar, deixa os patos passarem, meu rei. Deixa os patos passarem. Exatamente, começou a cantar para o rei: deixa os patos passarem, Senhor meu rei. deixa os patos passarem. Até que o rei se deu por vencido. Concordou que aquela história era vencedora. E então premiou o rapaz com muitas moedas de ouro e Anão da princesa. a mão da princesa em casamento. O que o rei não sabia é que esse rapaz, por ter ido e voltado tantas vezes no castelo, já conhecia a princesa. Eles já tinham se encontrado assim, de vista, no jardim real, e já tinham se apaixonado. Então, o rei mandou celebrar um lindo casamento e com as moedas de ouro que serviu para o ganhador. No dia do casamento, o rei, no altar, onde já estava a sua filha casada, se aproximou do genro e disse: meu genro, me diga, meu genro, quantos patos já passaram? E o genro respondeu: deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem, senhor meu rei. deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem.
Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem, senhor meu rei. Deixa os patos passarem. Até logo, muito obrigado. Um beijo do PC. Ah!